Salve, salve, rapaziada do terceiro ano da mediação tecnológica. Nossa revisão agora sobre ciclos biogeoquímicos. Chega mais para a gente conversar novamente sobre o que foi falado ainda há pouco na nossa aula. Lembrando que falamos sobre o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Isso, estava me fugindo aqui a mente. Tá bom? Muito importante você entender os caminhos que esses elementos fazem na nossa atmosfera, no nosso ambiente, de uma forma geral, para que você saiba até valorizar, você saiba o que fazer para preservar ou para, como é que eu vou dizer? Para você mexer na natureza de uma forma sustentável. Então, quanto mais você conhece, mais você entende de como preservar, como tomar cuidado daquilo, tá bom? Então vamos lá, a gente tem pouco tempo para a nossa revisão, manda na tela. Falamos, como eu disse, sobre água, carbono, oxigênio. O ciclo da água, ele tem aí basicamente o processo de água suspensa no ambiente, né, na atmosfera, na forma ali de vapor d'água, digamos assim, e esse processo de evapotranspiração é o processo no qual a água evapora do solo e das plantas para o ambiente. Isso de uma forma natural, tá? Agora também a gente sabe que a água, ela passa, por exemplo, pelo organismo dos seres vivos também, que vão também estar eliminando água ali nos seus processos de excreção, né? Como, por exemplo, micção, sudorese, enfim. Então a água, ela tem ali o seu estado sólido, o seu estado gasoso e seu estado líquido. E todos esses processos, eles vão depender muito da dinâmica climática para se apresentarem com determinadas características, como, por exemplo, as geleiras, né? A temperatura nessas regiões, nos polos da Terra, do planeta, né? São muito baixas, então elas estão na forma de gelo. Já dentro do continente, elas estão na forma de água doce. E fora do continente, na maior parte da água do mundo, né, ela está em forma de oceano e água salgada. Essas águas vão transpirar, vão para a atmosfera, vão sofrer, aliás, condensação devido às altas temperaturas e vão condensar na forma de chuva. Tá bom? Voltando assim para o ambiente terrestre, e isso vai virar um ciclo. O oxigênio também, ele é um produto aí, né, da fotossíntese, ele tem a ver com o processo de fotossíntese. Foi a fotossíntese que encheu o planeta, digamos assim, de oxigênio, né? Respiração celular também, a gente tem lá no ciclo de Krebs, né, a gente tem ali algumas oxidações, tá bom? Camada de ozônio, a camada de ozônio, ela é um composto formado por O3, ou seja, também ela tem aí participação na composição ela tem uma composição da onde o oxigênio também participa. Ela é uma camada muito importante aí para prevenir o nosso planeta dos raios ultravioletas. E o carbono, né? Ele tem aí na forma de gás carbônico, ou seja, ele está no ar, ele está no ambiente na forma de gás carbônico, que é o CO2. Então as plantas, devido ao processo de fotossíntese, elas captam, ou seja, elas assimilam esse carbono e usam ali com a luz solar também para a realização da fotossíntese. O processo de decomposição também vai gerar a liberação de carbono para o ambiente, né? Ou seja, a fotossíntese, os autotróficos, os seres autótrofos, eles puxam o carbono do ambiente e os processos de decomposição, de respiração e combustão acabam liberando de volta para o ambiente esse composto, tá bom? É claro que aqui na revisão eu estou falando como tópicos que a gente falou na aula, né? Eu não estou explicando tudo de novo, tá bom? É só para vocês terem uma noção do que foi explanado aí durante a aula, tá bom? Vamos lá então exercitar esse assunto na nossa atividade. Voltando aqui para a nossa atividade, temos aí, então, os assuntos dos ciclos biogeoquímicos, que são elementos essenciais para a nossa existência, né? Quando eu digo para a nossa existência, eu estou falando exatamente do nosso corpo físico mesmo, né? Nós somos feitos
grande parte do nosso organismo é água. Nós somos basicamente também feitos de proteínas, né? E o carbono, o oxigênio é necessário para essa máquina funcionar. O carbono é a base para as proteínas, serve como base de energia, né? Por exemplo, C6H12O6, que é a molécula de glicose. Você está vendo? C6, ou seja, 6 moléculas de carbono. Então você percebe que a glicose é a nossa energia, né? É a unidade fundamental aí para a geração de energia no nosso organismo. E o que vai acontecer? Ela tem 6 moléculas de carbono. Então por aí você tira, né? Você tem a noção de quanto o carbono é importante para a nossa existência, para a composição do nosso organismo. A água funciona basicamente aí como um solvente natural, né, para os elementos fluírem dentro do nosso organismo. Tá? Lubrificação de articulações, tá? Termorregulação, também funciona aí para termorregulação, regular a temperatura do corpo. Como assim, professor? Sei, quando eu estou com calor eu vou tomar banho. Não, eu estou falando de processos naturais. Quando você está com o corpo quente, você não tende a suar, o seu corpo fica umedecido da própria água que brota nos seus poros. Isso é um sistema de termorregulação, ou seja, o seu organismo, naturalmente, com mecanismos, digamos assim, de autodefesa, né, ele está tentando manter o seu corpo na região ali de 36 graus, né, que é, nos mamíferos, no caso nós seres humanos, é a temperatura ideal. Quando a gente aumenta muito a nossa temperatura, é sinal que tem alguma infecção acontecendo, que é o que a gente caracteriza como os picos de febre, né? E quando dá muito baixa a temperatura, também nós temos efeitos de hipotermia, ou seja, temperatura baixa, que também podem levar à morte. Tá bom? Então, existem vários mecanismos que envolvem tanto água, quanto carbono, quanto o carbono, água, está me fugindo da mente, e oxigênio, carbono, água e oxigênio, está fugindo aqui da mente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos para a nossa atividade. Primeira questão. Processo biofísico em que um vegetal expele a quantidade de água excedente através de suas folhas, principal superfície de contato entre ele e o ambiente externo. Tá? O processo de transferência da água utilizada no metabolismo da planta para a atmosfera ocorre pelos estômatos e pela cutícula. Tá? Das transformações físicas da água sofridas durante o que conhecemos como ciclo hidrológico, ou ciclo da água, o texto refere-se a quê? Ou seja, aqui a pergunta está se referindo a uma perda de água da folha para o ambiente, tá bom? Esse processo, da planta para o ambiente. E esse processo, ele elimina a água excedente através de suas folhas, ou seja, a planta perde água pelas folhas, tá bom? Para o ambiente. Isso ocorre, né, pelos estômatos, que são como se fossem os poros da folha, né? E pela cutícula, que é aquela camadinha que, como se fosse a queratina que reveste o nosso corpo, é como se fosse a pele, né, da árvore, é uma camada ali que faz, que impermeabiliza a planta, tá bom? Então, a questão está falando isso. Esse excedente de água, ele sai pelos estômagos e as cutículas, né? E como é o nome desse processo, dessa perda de água que acontece nas folhas? Tá? Evaporação, condensação, precipitação, infiltração, transpiração. Qual seria? A gente sabe que tem umas aqui que tem... As questões que estão aqui, né, as alternativas que estão, elas têm a ver com o assunto que a gente estudou. Mas eu quero saber a que tem a ver com essa questão, que responde como as plantas perdem água através das folhas para o meio ambiente. Né? Infiltração, a gente sabe que é um processo que ele não é que ele já diz de cara, mas pelo que a gente estudou, a gente percebe que infiltração é algo que está chegando, que está entrando, e não que está saindo. Né? Está infiltrando. Né? Precipitação, a gente também sabe que é algo que está
caindo, que está se precipitando no sentido de se desmanchar, tá? Condensação está mudando ali de um estado vaporoso para um estado líquido, que é a chuva, né? E evaporação é quando a temperatura está muito alta e ele acaba perdendo, né, água, um ambiente onde tem água, essa água acaba subindo, né, digamos assim, para a atmosfera. Então, o processo no qual um ser vivo ele vai perder água, digamos, pelas suas estruturas, é o chamado transpiração, que no caso aqui nas plantas, né, ela vai sofrer também um processo de transpiração, ou seja, a planta também perde água para o ambiente. Assim como a gente tem a nossa transpiração, a planta também tem o seu processo de transpiração. Inclusive, esse processo, pode me deixar aqui na tela, por favor? Inclusive, esse processo de transpiração, né, ele é um processo no qual ele é responsável pelo que a gente chama de rios voadores, né? Essa água sobe, né, ela transpira e fica ali na atmosfera, né, suspensa, e essa água suspensa mantém uma umidade muito grande em determinadas regiões, por exemplo, na Amazônia, onde tem uma densa vegetação. E essa camada de água na atmosfera é conhecida também como rios voadores. Então, se no Enem, de repente, você ouvir essa expressão rios voadores, ela tem a ver com essa questão da transpiração das plantas, né? Elas perdem água para o ambiente e essas partículas de água ficam suspensas na atmosfera, formando o que a gente chama de rios voadores. Então, esse processo é um processo de transpiração, tá bom? Volta lá para a nossa atividade 2. O carbono é um dos elementos químicos mais abundantes no universo. Está presente nos organismos vivos, ou seja, no nosso organismo, né, dentre outros, nos organismos mortos e em rochas. Participa de diversos processos que envolvem os seres vivos, além de construir as moléculas orgânicas e manter o planeta aquecido. Por exemplo, moléculas orgânicas, glicose, né? E manter o planeta aquecido. Por quê? Por causa do efeito estufa, tá? Que é aquele efeito que mantém a Terra aquecida. Então, a única alternativa em que o carbono não contribui tá? Deixa eu dar uma explicação ainda aqui, uma explicação para vocês sobre a questão do carbono com relação a esse efeito estufa, né? Eu falei isso na aula, mas eu sempre gosto de repetir. O efeito estufa, ele é, né, o CO2 que está na atmosfera, que é a forma como o carbono está aqui. Ele vai funcionar como uma espécie de barreira. O calor vem, bate na Terra e volta. Então ele segura para esse calor para manter uma determinada temperatura no planeta, tá bom? Isso naturalmente acontece, é o efeito estufa. Porém, se, né, a ação antrópica, que é a ação do homem, for prejudicial, por exemplo, à vegetação, ou seja, queimadas, né? O que acontece quando você queima desenfreadamente? Acontece que você vai queimar, a queima libera carbono para o ambiente na forma de CO2, não é? Lembra? A única forma do carbono vir para o meio dos seres vivos é através dos seres autótrofos, ou seja, as plantas, principalmente, pegam esse CO2 e introduz ele no meio dos seres vivos, através da alimentação. Então, esse carbono chegou na gente. A única forma que é tirado do ambiente é através da fotossíntese, tá bom? Então, isso faz com que o carbono chegue. Porém, as formas dele retornar para o ambiente, queimadas, processo de respiração, decomposição. Então, quando eu queimo muito a mata, eu estou liberando CO2 no ar. E estou, ao mesmo tempo, tirando aquele ser vivo que tem capacidade de assimilar. E isso vai causar um desequilíbrio, né? No caso aí do efeito estufa, muito CO2 aumenta o calor, derrete as geleiras, aumenta o volume dos rios, dos mares, enfim. Aí é um efeito cascata, tá bom? Então, voltando aí para a questão, né? Então, o que acontece? Manter o planeta aquecido. Então, a única alternativa em que o carbono não contribui vamos lá,
A combustão, camada de ozônio, decomposição, efeito estufa, essa aqui sem chance, né? Respiração, tá? Então aqui, a única coisa, digamos assim, que não tem a participação da camada do carbono, né, que ele não contribui na formação, é a camada de ozônio, tá bom? Então, deixa eu só voltar, letra B de bola. Vamos lá, questão 3. O oxigênio, né, na forma O2, é o elemento mais abundante na superfície da Terra, estando disponível na atmosfera, na água e na crosta terrestre. É capaz de reagir com quase todos os elementos químicos, em especial o carbono, formando monóxidos e dióxidos, né? Realiza combustão e oxida metais, produzindo a ferrugem. Cite as 3 importâncias do ciclo do oxigênio, né? Aliás, cite uma das 3 importâncias do ciclo do oxigênio. Então, vamos lá. É indispensável à vida, pois praticamente todos os seres vivos utilizam na respiração, né? Excetuando os seres anaeróbios, ou seja, seres anaeróbios não precisam de oxigênio para a formação de sua energia, tá? Como algumas bactérias. Participa também da fotossíntese, processo em que as plantas produzem seu alimento, atuando juntamente com o carbono, né? E 3, né, outra característica é o quê? O oxigênio também compõe a camada de ozônio, defendendo a superfície terrestre dos raios ultravioletas. Tá? Então, são 3 características aí do oxigênio. 4. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, como por exemplo o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca a redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. B. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. C. Aumento na produção de carboidratos de origem vegetal. Aumento na porcentagem de carbono contido na Terra. Aqui está aumentando. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Aqui ficou meio confuso essa D. E. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais. Bom, o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera seria essa, né? Voltando aqui na questão, a utilização do combustível, estou lendo bem aqui, tá? A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois ele iria provocar o quê? Ou provoca, né? Porque a gente usa o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera, que vai influenciar aí para o efeito estufa. Logo, esse aumento não é bom, por isso seria bom a utilização de fontes renováveis, né? De maiores fontes renováveis. Então, por enquanto, o que manda, digamos assim, é os combustíveis de origens fósseis, aí, né? Como o petróleo. E isso aumenta, sim, a quantidade de carbono presente na atmosfera, causando um desequilíbrio aí na nossa temperatura. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Falamos sobre os ciclos biogeoquímicos do carbono, do oxigênio e da água. Beleza? Vamos para frente que tem mais conteúdo.